Nesta última quarta-feira, a Justiça negou a liberdade provisória do advogado e ex-presidente dos Direitos Humanos de Araraquara, Roberto Fiore. Sendo assim, ele aguarda preso a decisão da Justiça em relação ao habeas corpus, que deve acontecer nos próximos 60 dias. O presidente da Ordem dos Advogados de Araraquara, João Tramari, convocou uma coletiva de imprensa para tratar do posicionamento da OAB frente ao caso de Fiore e afirmou que a Ordem acompanha o caso de perto. Não há dúvida, a OAB ela é constituída de comissões. Nós temos 32 comissões integrada por presidentes de advogados aqui em Araraquara. Em São Paulo, nós temos mais de 100 comissões. Então, as principais é a ética e a prerrogativa. Então, às vezes, a população não sabe o funcionamento que tem dentro da Ordem dos Advogados. Então, nós gostaríamos de esclarecer o seguinte, que todo o desenrolar de todos os casos de advogados, existem as comissões e estão em andamento. Então, hoje eu vou apresentar o Dr. Edgar, que é presidente do Tribunal Regional, e ele vai expor para vocês como é o funcionamento da Comissão de Ética Local e os tribunais regionais que nós temos no Estado de São Paulo. O presidente do Tribunal de Ética da OAB, da 8ª Região, sediado em Araraquara, Edgar Francisco Nori, também participou da coletiva e noticiou que o caso de Fiore está sendo analisado e nos próximos dias deve acontecer o julgamento que vai determinar a suspensão provisória de Fiore do quadro de advogados do Brasil. Pelo nosso estatuto, a suspensão ela vai de 1 mês até 120, até 1 ano. De modo que caberá ao tribunal decidir, né, se houve essa repercussão pública e se essa repercussão atingiu a dignidade da advocacia, né, para que aplique a suspensão dentro dessa dosimetria aí de 1 mês até 1 ano. O julgamento da cassação definitiva só deve acontecer após a Justiça julgar o caso e determinar a sentença. Independente do resultado, o Tribunal de Ética faz o seu próprio julgamento em relação à conduta dos advogados da Ordem. A sequência desse processo é o Dr. Fiore ter o devido processo legal respeitado, com direito à defesa, né? E depois é feita a instrução, carreada todas as provas para os autos, esse processo é remetido ao Conselho Seccional em São Paulo. E somente o Conselho Seccional, com maioria de 2/3 do seu pleno, é que pode deliberar sobre a exclusão ou não de qualquer advogado dos seus quadros. Edgar Nori ainda explicou como funciona o Tribunal de Ética e citou o caso de outro advogado preso por pedofilia e que teve o direito de advogar cassado. Em casos de repercussão nacional e desde que exista prova cabal, insofismável acerca dos fatos, a Ordem tem realmente excluído dos seus quadros advogados. Prova disso é de que, no ano passado, nós excluímos, aqui da nossa região, 2 advogados no ano de 2010 e 1 no ano de 2011. O presidente do Tribunal de Ética da 8ª Região ainda fez um balanço em relação às suspensões e exclusões de advogados em Araraquara e região. Olha, diante dos fatos que envolveram o Dr. Fiore, a OAB, a subseção, a Comissão de Ética, o Tribunal de Ética, imediatamente instaurou um procedimento de apuração dos fatos. Com base no próprio estatuto, nós iniciamos um processo de análise para a suspensão preventiva. Nós teremos, nos próximos dias, aí uma sessão especial para analisar essa suspensão preventiva, e ela se dá quando afeta a dignidade da advocacia, quando a divulgação pública ela é de tamanha envergadura que justifica uma providência preventiva da Ordem, no sentido de suspender sem ainda julgar o profissional.